Boa noite, mandar um abraço para o nosso amigo Felipe Medeiros, deixou aí uma colaboração no nosso canal. Felipe Medeiros é de Alagoas, ele informa o seguinte, que é alagoano de Palmeira dos Índios e é estudante do 7º período de Direito, tem muito interesse e vontade de seguir na área criminal, porém ele está desmotivado, já visto que os exemplos de advogados que ele verifica lá na cidade, que acaba se tornando um faz de tudo. Isso daí é corriqueiro, Felipe, principalmente no início de carreira, né? Você deve se dedicar para especializar, deve focar naquela área, mas o advogado que está iniciando hoje, em decorrência justamente da desvalorização da classe, ele acaba tendo que se tornar um faz de tudo, né? Justamente para sustentar a família, para sustentar o escritório, mas o advogado ele deve aos poucos buscar a especialização e atuar em determinada área. E ele questiona o seguinte, ele pergunta qual é o limite do advogado criminalista para a defesa do réu quando vai de encontro com seus princípios pessoais, não apenas como advogado. Como advogado criminalista, como o advogado criminalista deve lidar com esse tipo de situações? Bom, Felipe, o advogado, principalmente criminalista, ele deve ter na mente o seguinte, ele atua para fazer com que a lei seja aplicada de forma mais justa possível, né? Lembra da figura de Gaia, deusa grega da justiça, segurando a espada numa mão e a balança na outra? O advogado ele atua justamente para que a espada não seja imposta de forma a tornar desproporcional a pena ser imposta ao indivíduo, a fazer com que um lado da balança pese mais do que o outro. Então essa é a função do advogado. O advogado criminalista, quando ele vai atuar, ele deve ter em mente o seguinte, que ele não está defendendo o crime, ele não está defendendo a prática do crime. Essa deturpação que a gente tem do advogado criminalista acaba resvalando no conceito junto à sociedade. A sociedade hoje, ela acredita que o advogado defende o crime. Não, o advogado ele deve atuar e todos têm direito à defesa. Todos. Um processo sem direito à defesa, ele atenta contra a dignidade da pessoa humana. Um réu sem defesa qualificada, ele tem contra si ali a possibilidade de imposição de uma pena injusta, ou até mesmo de uma condenação injusta. Então o advogado criminalista, num primeiro momento, ele vai conversar com o seu cliente, às vezes é difícil, porque é o momento em que você tem que obter a verdade, e aí o cliente vai chegar e te dizer se cometeu ou não. Ele pode mentir para você? Pode. Mas você vai pressioná-lo para que ele não minta. Para que ele diga se ele cometeu ou não o crime. E aí o advogado vai atuar de forma técnica, não emotiva, nos autos, de forma a tornar plausível aquilo que o Estado juiz busca através do Ministério Público. Então, se o Ministério Público não tem elementos, não tem ali prova suficiente para condenar o réu, a possibilidade de condenação ela deve ser diminuta. Porque o Estado não reuniu elementos, é o Estado que deve reunir elementos para buscar a condenação de uma pessoa. Se não reunir elementos, o advogado vai atuar de forma técnica para que o réu seja absolvido. Aí aquela máxima, melhor 10 culpados soltos do que um inocente preso. Então a atuação do advogado, eu sei que a sua pergunta é direcionada a determinados tipos de crime que acabam indo de encontro, né, contrariando os princípios daquele causídico, daquele advogado que atua naquela causa. Então quando o advogado ele pega uma causa, ele pode abrir mão? Pode. O advogado, em decorrência do foro íntimo, questões pessoais, ele pode informar, caso ele seja nomeado, né, dativo pelo juiz, então se tiver no caso, ali no transcurso, no decorrer do processo, ele verificar que não tem condições, ele deve informar o juiz que não tem condições de atuar no processo de forma a buscar ali a praticar todos os atos que o advogado pratica no processo. Então o advogado ele deve informar, mas primeiro o advogado tem que trabalhar isso na cabeça, de que você não vai defender o crime. Tem determinados tipos de crime que você vai atuar, a pessoa vai chegar, vai te contar que cometeu o crime, você vai
verificar aquilo que ela falou para você, se está de acordo com os elementos dos autos, com as provas constantes dos autos, e você vai atuar de forma técnica. Se o Ministério Público não trouxe aos autos prova, elementos suficientes para condenação, você busca absolvição. Entendeu? Então, a questão dos princípios, o advogado ele deve primeiro trabalhar internamente nessa questão. Não vou defender o crime, não vou defender a prática do crime. O que eu estou fazendo aqui é que a lei seja aplicada da forma mais justa possível. Eu estou buscando um equilíbrio. O advogado ele busca esse equilíbrio, né? Então essa é a importância do advogado na atuação criminal. Então espero ter contribuído, Felipe. Continue assistindo, contribuindo para o canal. Espero aí ter respondido a sua dúvida. Qualquer coisa, entre em contato, estarei sempre à disposição. Um abraço, até mais.